Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Just the Way You Are, super sucesso com Bruno Mars. Se você curte inglês, música Bruno Mars, Just the Way You Are, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to the very first class of the series Aprenda Inglês com Música in 2022! Uhul! Sim, primeiríssima aula de 2022 da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E quando eu falo isso agora pensando em 2022, quanto tempo, né? Que bacana que esse projeto tá tendo essa vida longa, que bom que você tá aí comigo, alguns desde 2016, outros que vieram chegando ao longo do tempo e talvez você que esteja chegando agora assistindo aqui a primeira aula da série, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te desejo um feliz ano novo, um 2022 cheio de notícias boas, acontecimentos bons, realmente momentos marcantes, incríveis na sua vida e que você aprenda muito inglês cantando, se divertindo, que essa sem dúvida é uma maneira sensacional de aprender e de praticar. E para sua prática dessa semana, temos aqui na série Bruno Mars com Just the Way You Are, uma canção que já foi muito pedida aqui na série, então hoje chegou a vez dela. E como todas as aulas aqui da série, essa aula será dividida em 3 partes. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, para você ter uma ideia geral do que diz a letra. Depois seguimos para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, o que é que você pode aprender com essa música e transportar aí para sua comunicação em inglês no dia a dia. E a gente finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando bem bonito. E antes da gente começar, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Are you ready? Really? Já deixou até o like aí? Eu tô esperando. Ok, so let's go! A letra diz o seguinte: Oh, her eyes, her eyes. Ah, os olhos dela, os olhos dela. Make the stars look like they're not shining. Fazem as estrelas parecerem que não estão brilhando. Her hair, her hair. O cabelo dela, falls perfectly without her trying. Cai perfeitamente sem ela nem tentar. E aqui a gente tem esse falls, esse cai, com essa ideia de caimento, sabe? De você só soltar o cabelo e o cabelo já ficar maravilhoso, ok? Sem ela nem fazer nada, sem ela nem tentar. O cabelo já é naturalmente maravilhoso. She's so beautiful. Ela é tão linda. E é claro que a gente pode dizer ela é tão bonita, mas como a ideia aqui de toda a música é enfatizar o quão bonita ela é, muito bonita, em português a gente tem essa palavra linda, então em vários contextos a gente acaba traduzindo beautiful como linda, quando a ideia é justamente dar essa ênfase, ok? Então she's so beautiful, ela é tão linda. And I tell her every day. E eu digo a ela todo dia. Yeah, I know, I know. Sim, eu sei, eu sei. When I compliment her, she won't believe me. Quando eu a elogio, ela não acredita. E a gente vai ver lá na parte 2 por que essa frase não foi traduzida como ela não irá acreditar, ok? Já que a gente tem um won't aqui, que normalmente significa futuro, mas espera aí que na parte 2 a gente vai ver os detalhes. And it's so sad to think that she don't see what I see. E é tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. Aqui também temos um she don't que a gente vai ver lá na parte 2. But every time she asks me, do I look okay? Mas toda vez que ela me pergunta, eu estou bonita? E uma observação aqui com relação a essa frase é que na letra oficial da música, inclusive lá no canal do YouTube do Bruno Mars, onde tem o clipe e lá na descrição tem a letra completa, aparece exatamente como tá aqui, but every time she asks me. Mas quando a gente ouve o Bruno Mars cantando, a gente ouve but every time she ask me, ok? Como se não tivesse essa conjugação correta do verbo asks me, ok? Então o que tá escrito é realmente a conjugação correta, mas quando a gente ouve, talvez aí por uma questão de métrica, de não dar tempo de botar esse Szinho, fica mesmo every time she asks me. Então só para você saber que vai dar essa diferença aí entre o que você tá lendo e o que você escuta ele cantando. I say, eu digo, e aí a gente chega no refrão. When I see your face, quando eu vejo seu rosto, there's not a thing that I would change. Não há nada que eu mudaria, ou não há coisa alguma que eu mudaria. 'Cause you're amazing. Porque você é incrível.
just the way you are. Do jeito que você é ou do jeitinho que você é. And when you smile, e quando você sorri, the whole world stops and stares for a while. O mundo inteiro para e olha, e esse stare é olhar no sentido de encarar, de não conseguir tirar os olhos mesmo, ok? Então o mundo inteiro para e olha e encara por um tempo. 'Cause girl, you're amazing. Porque, garota, você é incrível just the way you are. Yeah, do jeito que você é, do jeitinho que você é. Sim. Her lips, os lábios dela, I could kiss them all day if she'd let me. Eu poderia beijá-los o dia todo se ela me permitisse, se ela me deixasse. Her laugh, a risada dela. She hates, but I think it's so sexy. Ela odeia, mas eu acho tão sexy. She's so beautiful, ela é tão linda, and I tell her every day. E eu digo a ela todo dia. Oh, you know, I'd never ask you to change. Ah, você sabe que eu nunca, jamais pediria para você mudar, ok? Então, tanto pode ser nunca ou jamais aí. E esse I'd never, o D aí, contração do would, ok? I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, se perfeito é o que você está procurando, então esse apóstrofo S aí é o is, ok? If perfect is what you're searching for, se perfeito é o que você está procurando, then just stay the same. Então apenas continue igual, continue a mesma. So don't even bother asking if you look okay. Então, nem se incomode em perguntar se você está bonita, se você está bem. You know, I'll say. Você sabe que eu vou dizer. E aí volta no refrão e repete até terminar a música. Para você que está curtindo essa aula e já deixou o seu like aí, muito obrigada. Se você ainda não deixou, I'm waiting for that. Ok? Estou esperando isso aqui. E eu quero aproveitar para mandar um beijo especial a todos os super colaboradores da série Aprenda Inglês com Música. Esse é um projeto 100% gratuito. Já tem mais de 5 anos aí de projeto, já são quase 200 aulas gratuitas. E os super colaboradores ajudam a manter esse projeto no ar, comprando os super pacotões. E o que é muito bacana é que, além de apoiar esse projeto, ao comprar os super pacotões, você recebe as aulas para download em 3 formatos: áudio, como no podcast, vídeo, como no YouTube, e os PDFs com todas as anotações das aulas. Então, é uma forma de você ter essas aulas com você offline, pode salvar no seu computador, no seu HD externo e garantir que você vai ter esse conteúdo com você para sempre. Então, muito obrigada a todos os super colaboradores e se você quiser se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E a gente segue agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando com essas duas frases aqui. A primeira, make the stars look like they're not shining. Fazem as estrelas parecerem que não estão brilhando. E a segunda, but every time she asks me, do I look okay? Mas toda vez que ela me pergunta, eu estou bonita? Então aqui é bacana você reparar o uso de look like e look com a ideia de parecer, aparentar, ou seja, relacionado à aparência. Na primeira frase, make the stars look like they're not shining. Eu olho para você e você brilha tanto que eu olho para as estrelas e parece que elas nem estão brilhando. Eu estou fazendo essa comparação visual, ok? A comparação pela aparência. No finalzinho ali da frase de baixo, do I look okay? Eu estou bonita? É a forma como a gente fala em português. Uma tradução mais literal seria eu pareço bonita, ou seja, eu aparento estar bonita, ok? Aparento estar ok, eu estou apresentável? Essa é a ideia aqui, tá bem? E aí, olha que interessante, você vai usar o like sempre que você adicionar um elemento de comparação. Então, make the stars look like they're not shining. Então, as estrelas parecem o quê? Parece que elas não estão brilhando. Então, esse está sendo o elemento de comparação aqui, tá bem? Mas, se você quiser falar parece bom, parece grande, parece pequeno, se você não for adicionar um elemento de comparação, mas sim dizer uma característica, que aquilo ali parece visualmente, você não vai usar o like, vai usar somente look. Vamos praticar então com duas frases, uma com elemento de comparação e outra sem. Como é que você diria, e diga em voz alta, alright?
Você parece com sua mãe. Então, aqui eu tô comparando, certo? A sua mãe é o elemento de comparação da sua aparência. Você parece com sua mãe. You look like your mother. You look like your mother. E é muito importante você prestar atenção que essa frase se refere especificamente à aparência, tá? Não quer dizer que você fala como a sua mãe, que você se comporta como a sua mãe, quer dizer que você tem a aparência da sua mãe. Agora com uma característica. Imagina que eu olho para você e você tá com os olhinhos brilhando, tá com um sorriso no rosto e eu falo, você parece feliz. How would I say that in English? You look happy. You look happy. E mais uma vez, aqui, atenção, eu estou obtendo essa informação, eu acho que você parece feliz pela sua aparência, ok? Por isso o uso do verbo look. Se eu estivesse usando um outro sentido, por exemplo, se eu estou falando com você no telefone e a sua voz está muito feliz, esse você parece feliz, não seria com o verbo look, seria com o verbo sound, ok? Porque eu estou obtendo essa informação através da audição. Então é muito interessante saber um pouquinho mais sobre o verbo parecer em inglês, porque ele geralmente vai estar relacionado a algum sentido que a gente usa para receber aquela informação. E se você quiser saber mais sobre isso, a gente já tem aqui essa série de reviews Aprenda Inglês com Música, que são os vídeos curtinhos postados diariamente, que são trechos de aulas completas, além, é claro, de você poder assistir as aulas completas de onde foram tiradas essas reviews. E eu aproveito para te dar duas dicas importantes. Imagina que você quer saber sobre isso. Parecer em inglês. Pode colocar lá no YouTube. Teacher Milena, parecer em inglês. Se eu tiver uma review sobre isso, vai aparecer para você. A mesma busca você pode fazer com nome de música. Se você quiser saber se eu já fiz determinada música, e já são quase 200 aulas aqui na série, então é bem possível que várias músicas aí que você tem vontade de estudar já estejam aqui na série. Você pode pesquisar lá no YouTube. Teacher Milena e o nome da música. Seguindo, temos a frase When I compliment her, she won't believe me. Quando eu a elogio, ela não acredita em mim. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, eu comentei com você lá na parte 1, é o seguinte, essa estrutura aqui, ela poderia ser traduzida da seguinte forma. When I compliment her, she won't believe me. Quando eu a elogiar, ela não irá acreditar em mim, ou ela não acreditará em mim, ok? Mas a gente consegue perceber pelo contexto da música que ele não está falando de uma situação no futuro, ele está contando do dia a dia deles como casal. Provavelmente ele sempre faz elogios a ela e ela não acredita. Então a gente já tem aqui essa ideia do contexto. Para além disso, existe essa possibilidade de usar will ou will not, no caso aqui na negativa, won't, para situações que sempre acontecem da mesma forma. E aí a tradução fica exatamente essa aqui. Quando eu a elogio, ela não acredita em mim. When I compliment her, she won't believe me, ok? É claro que o nosso primeiro pensamento, quando a gente vê um will, é sempre futuro, mas existe essa possibilidade, especialmente se o contexto já trouxer essa ideia de uma ação que se repete, de algo que acontece sempre da mesma forma, você já abre a possibilidade para esse will não ser futuro. E isso apareceu na segunda aula, aula de número 2 da série Aprenda Inglês com Música, num contexto muito parecido também, que é a música do Eric Clapton, Wonderful Tonight, em que ele está falando justamente como ela tá linda. É bem interessante. Parece até uma releitura, na verdade. Alguns trechos dessa música parecem um pouco uma releitura de Wonderful Tonight. E tem justamente essa estrutura lá, e a gente fala sobre isso. Então também é uma aula muito bacana para você assistir, para entender um pouquinho mais sobre esse will, que não é futuro, mas sim uma ideia de hábito, alright? Na sequência, ainda nessa frase, a gente tem esse verbo to compliment, que é elogiar. Dependendo do contexto, a gente também pode traduzir esse compliment como cumprimentar, porque às vezes um cumprimento é um elogio, certo? Quando você cumprimenta alguém por um trabalho bem feito, por exemplo, você está elogiando aquela pessoa. E compliment também é o substantivo, o elogio, tá? Então, to compliment, elogiar. A compliment, um elogio. E anota aí no seu caderninho, fazer um elogio. Como será que a gente fala fazer um elogio? E talvez você esteja aí, será que é make? Será que é do? Nenhum dos dois. Se usa
pay a compliment. To pay a compliment. Pagar um elogio, ok? É assim que se fala fazer um elogio em inglês. Para a gente praticar, vamos imaginar a seguinte frase. A senhora Johnson é muito exigente e ela me elogiou. E aí eu fiquei então encantada e disse: eu não acredito que a senhora Johnson me fez um elogio. E olha que eu botei me fez um elogio. Para a gente praticar essa expressão. Como ficaria então? Eu não acredito que a senhora Johnson me fez um elogio. I don't believe Mrs. Johnson paid me a compliment. I don't believe Mrs. Johnson paid me a compliment. E se eu não quiser usar essa expressão me fez um elogio e só quiser dizer me elogiou, como ficaria? I don't believe Mrs. Johnson complimented me. I don't believe Mrs. Johnson complimented me. Na frase, and it's so sad to think that she don't see what I see. E é tão triste pensar que ela não vê o que eu vejo. Bom, então aqui a gente tem essa construção she don't see, que não é uma construção correta de acordo com a norma culta. O que a gente tem aqui então é um exemplo de inglês coloquial. Se você pensar em português, é mais ou menos a mesma coisa. Aquelas aulas que a gente tinha na escola, aprendendo a gramática, a gente aprende o português correto de acordo com a norma culta, mas nem tudo daquilo a gente transfere para o nosso dia a dia, para a forma como a gente fala. Por exemplo, é muito comum você ver alguém falando eu vi ela na rua ontem, e tá errado, seria eu a vi, certo? Mas é algo que muita gente fala no dia a dia. E aí a gente tem variações, algumas que são mais comuns, outras menos comuns, algumas que são regionais, por exemplo, nós vai em português é muito comum em algumas regiões do Brasil. E é até curioso que você encontra pessoas que são dessa região e quando elas estão falando ali informalmente, com os amigos, com a família no dia a dia, elas falam nós vai, mas se elas forem fazer uma palestra ou falar numa situação mais formal, elas se corrigem e falam nós vamos. Então não é uma questão de desconhecimento necessariamente de como é a norma culta, mas de como a linguagem é utilizada em determinada situação, em determinado contexto, em determinada comunidade. Então, para você que está estudando inglês, é muito importante ter contato com material autêntico, músicas, séries, filmes, ver como o inglês é usado no dia a dia e, ao mesmo tempo, aprender a norma culta, aprender como é a maneira correta de se falar. Nesse caso aqui, qual seria a forma correta? Você sabe? Ao invés de she don't see what I see, seria she doesn't, right? She doesn't see what I see. Para he, she, it, em inglês, a gente não usa o don't e sim o doesn't. Para fechar, a frase So don't even bother asking if you look okay. Então, nem se incomode em perguntar se você está bonita e se a sua aparência está boa, né? A gente já viu esse finalzinho aqui, if you look okay. Agora, o nosso foco aqui é nessa palavra bother, to bother, que é incomodar ou se incomodar. E o que é bem interessante é que os usos desse verbo são muito similares em inglês e português. Por exemplo, em português a gente usa a palavra incomodar para algo que está te incomodando, certo? Quando algo ali está te irritando ou te preocupando, aquilo está te incomodando. Como é que você diria, por exemplo, para um amigo que você está vendo ali que ele não está legal e você fala, eu sei que alguma coisa está te incomodando? How would you say that in English? I know something is bothering you. I know something is bothering you. Ok? Você também poderia ter um that aí nessa frase. I know that something is bothering you. Esse that é opcional. Quase tudo que é opcional acaba saindo, mas ele poderia estar aí. Ok? Agora, o que a gente vê aqui na música, nem se incomode em perguntar. É aquela ideia de nem se dê ao trabalho de perguntar, certo? Que a gente também tem em português. Por exemplo, imagina que você mandou uma mensagem para uma pessoa e ela nem respondeu. E aí, às vezes em português a gente fala, ela nem se incomodou em responder. Ou então ela nem se deu ao trabalho de responder, ok? Então, esse se incomodar nesse sentido também vai ser usado em inglês com o verbo to bother. E como ficaria então essa frase? Ela nem se incomodou em me responder. She didn't even bother to answer me. She didn't even bother to answer me.
Lembrando aqui que esse even a gente coloca quando em português a gente usa nem ao invés de não. Quando eu digo ela não se incomodou, eu já passo a ideia, mas quando eu digo ela nem se incomodou, eu dou um certo tchan, certo? Esse tchan em inglês, essa ênfase, a gente faz acrescentando even, ok? Então, she didn't bother to answer me. Já estaria ok, mas seria ela não se incomodou em me responder. E quando eu acrescento even, she didn't even bother to answer me, eu dou então esse tchan, essa ênfase, ela nem se incomodou em me responder. Viu só quantos pontos interessantes para você aprender ou revisar aqui com Just the Way You Are? Muito bacana, né? Cada música é um novo universo com novas oportunidades de prática, novos contextos para a gente estar aí em contato. E eu aproveito para lembrar que se você quer começar do zero em inglês, ou se você está começando agora, ou até mesmo se você está um pouco afastado, afastada, já estudou um pouco, mas não conseguiu realmente evoluir, sentir aquela confiança para se comunicar em inglês, eu tenho um curso de inglês, que é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que é um curso passo a passo. Então, ele realmente começa do zero e a gente vai construindo aí, tem todo um currículo programático que é progressivo, ou seja, a aula 2 é a sequência da aula 1, a aula 3 é a sequência da aula 2, de forma que você vai vendo todo o conteúdo numa sequência muito lógica, de uma forma crescente, em que tudo vai fazendo sentido para você, e o mais interessante, com o foco na fala. E isso vai fazer toda a diferença na sua confiança de efetivamente falar inglês e se comunicar em inglês. Se você quiser saber mais sobre o intensivo e também já entrar na lista de espera para as vagas de 2022, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Now let's move on to part 3 to get you singing this song. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Just the Way You Are bem bonito. Começando então. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Aqui, a gente não tem nenhum mistério aqui, nenhum trava-língua. É super importante pegar essa métrica da música, esse ritmo, para você ir encaixando as sílabas. Então, ali em make the stars look like they're not shining. Esse K do make, ele não chega a suar mesmo, tá? Make the stars. Você para ele aqui, você meio que interrompe o som aqui e já vai para the stars, tá? Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. Aqui ficou mais fácil, não é? Falls perfectly. Perfectly. Aqui também esse C do perfectly. Você não ouve, tá? Não é perfectly. Fica perfectly. Perfectly. Você encerra o som aqui na glote e já segue. Perfectly without her trying. She's so beautiful. Beautiful, eu pintei a palavra toda aqui de verde, porque é sempre interessante a gente lembrar que a pronúncia é bem diferente da escrita, né? Na escrita a gente tem algo que seria como beautiful aí no português e nenhuma dessas sílabas fica igual em inglês, né? Então a gente vai ter beautiful. Até o final... Cuidado para você não fazer um U muito desenhado, beautiful, beautiful, ok? Beautiful. Então, she's so beautiful, she's so, liga no S só, tá? She's so beautiful, and I tell her every day. And I, ele juntou aí pelo N, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. Aqui mudou um pouquinho o ritmo, né? When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. Aqui, também, mais uma vez, a gente não tem mistérios de pronúncia, o que é bacana você reparar. Todas essas letrinhas aí pintadas de vermelho, que são consoantes oclusivas, naturalmente, como eu sempre falo aqui, podem aparecer mais, menos ou nada. A tendência, quanto mais rápido a frase, é que elas não apareçam nada. Esse final poderia ser what I see, poderia ligar com rarará, mas ele chega a dar uma pausinha mesmo. What I see. Então, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say. Aqui, ele juntou but com every, com rarará, but every time she asks me. Aqui, como eu comentei lá na parte 1, ele não canta asks me, ok? Talvez porque fica um pouco tricky mesmo colocar esse Szinho nesse tempo, né? SKS,
né? Teria que ter realmente um capricho aí para aparecer essa conjugação de terceira pessoa do singular. O que soa é mesmo but every time she asks me, do I look okay? I say. When I see your face, there's not a thing that I would change. Aqui ele só usa rarará entre not e a. There's not a thing. E aí ele não fala that I, e sim that I would change, ok? São questões de escolha. 'Cause you're amazing just the way you are. And when you smile, aqui também and when, juntou pelo N. And when you smile, termina com a língua lá no céu da boca e não tem esse F final, ok? Por isso ele tá pintadinho de cinza aí. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Aqui também and stares, você vai do N direto. And stares, ok? The whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Sem mistério, certo? Her laugh. Então, laugh, L-A-U-G-H, a risada em inglês, tem uma pronúncia muito simples, mas que não tem nada a ver com a escrita. Laugh, tá? Pensa mesmo em L-E-F, laugh. That's the correct pronunciation. Can you believe it? Laugh. Então, her laugh. She hates, but I think it's so sexy. Então, juntou com but I, ok? But I think it's so sexy. She's so beautiful. And I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. Então, aqui, ask you to change ficou ask you to change. Muito interessante perceber essa redução de to para porque é uma palavrinha de ligação, certo? É uma preposição aí para ligar you, e change não é uma palavra que dá significado, então é muito frequente que pequenas preposições venham realmente bem reduzidas em sonoridade, tá? Só para ligar palavras. Então, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. Aqui a gente tem uma frase um pouquinho mais longa. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So, don't even bother asking if you look okay. You know, I'll say. Aqui também sem mistério, ligações bem naturais. So, don't even bother asking if you look okay. You know, I'll say. Essa contração de I will é bem simples. I'll, ok? You know, I'll say. E aí, volta no refrão e repete até terminar a música. E essa foi a primeiríssima aula de 2022 na série Aprenda Inglês com Música, com Bruno Mars, Just the Way You Are. E aí, você curtiu essa aula? Conta aí pra mim nos comentários o que é que você achou. Lembra que você baixa o PDF com todas essas anotações que apareceram na sua tela gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link tá aí embaixo na descrição dessa aula. E você também encontra o videoclipe com a música tocando na playlist da temporada 10 no YouTube. E também temos playlist no Spotify, ok? Intercalando a música com a aula completa para você já ficar ali na playlist, já escuta a aula, já canta junto à música depois. Então é super bacana você voltar a essa aula outras vezes, ouvir a música completa com o PDF em mãos para você ir associando essas ideias e praticar bastante para você aprender cada vez mais, se divertindo e cantando músicas maravilhosas. Estou muito feliz de começar mais um ano aqui na sua companhia. Vou te pedir para compartilhar essa aula se você tiver um amigo, um parente, uma pessoa que você sabe que curte inglês, que curte música. Ajude esse projeto gratuito a chegar a mais pessoas. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! When I see your face, there's not a thing that I will change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Woo! And when you smile,
The whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are.